Salve cambada de desgraças filhas da puta, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal falido. Enfim, sei que fiquei muito tempo sem postar vídeo, mas isso tudo é porque a depressão bateu, junto com a saudade dela. Enfim, vamos analisar a segunda temporada do anime do Herói do Escudo. Já lançou até a terceira temporada, que é claro eu vou trazer aqui pro canal. Enfim, sem mais enrolação, bora lá. Prota começa daquele jeito, explicando tudo o que aconteceu quando a primeira temporada chegou ao fim. Ele fala que depois de tudo o que aconteceu, ele acabou se tornando o senhor das terras da Rafa. Eles começaram a reconstruir tudo, e novos personagens começaram a aparecer. Ele diz que quando a onda chegar ele vai ter que proteger todos que estão ali, todos que ele conhece agora. A velha já está passando aquele treinamento para um pinguim, uma porra de um pinguim. Tome cuidado para o Batman não ficar sabendo. O pinguim fica em posição de ataque, e a velha começa a dizer que sabia que ele tinha talento, e manda ela continuar assim para se tornar uma mestra em artes marciais. Ela fica toda animada, e enquanto isso o amigo da Rafa fica se perguntando sobre esse tal de Ki. Acho que eles querem aquele Kid, o Kid diferenciado, se é que você me entende. Kkkk. O nosso herói aparece ali, e nisso ele fala pra velha não pegar leve com o pinguim, pois o Batman está atrás dele. Juro que parei. A velha só dá uma risada, e o prota já olha com o olho analítico. Ele diz que tá funcionando muito bem, mas que ela não pode ficar dependendo dessa fantasia, e nisso nos vemos que a Inlet. Quero dizer, a menina humilhada do cabelo verde. Ela diz que quando veste é melhor porque ninguém vê que ela está desanimada. A velha diz que ela tem um bom potencial, e o protagonista diz que esse negócio de que não é nem um pouco conhecido ali. O amigo da Rafa diz que quer lutar com todos na onda, e a velha diz que isso é impossível, e diz que só falta uma semana para que as ondas comecem, e não tem como um banana como ele ficar forte nesse período. A velha ainda chamou o cara de banana. Kkkk. De repente um monte de morcegos aparecem, e os nossos protas já ficam em alerta. Quando um morcego iria pegar uma menina, a Filó aparece na frente dele e a salva. Grande Filó. Ela já parte pra cima junto com a Rafa, e sem grandes dificuldades elas duas dão um jeito em todos eles. Todos chegam no local e percebem a cabeça do morcego, e todos ficam se perguntando o que é aquilo. Nosso prota pega uma asa pra analisar, e nisso ele libera uma outra habilidade. A Rafa pergunta se é um monstro dimensional, porém o prota responde que não, já que está bem cedo para a próxima onda. Nosso prota olha para o céu e percebe que a contagem sumiu, e logo percebe um número azul em sua tela. Um imenso poder cai sobre ele, e ao longe, dentro de uma caverna, tem uma porra de tartaruga enorme. Já no castelo da rainha, a Rafa percebe que a Rixa está meio triste, e percebe que é por causa dos seus antigos aliados. Vemos também a Biscate. Já dentro da sala com a rainha, nos vemos os 4 heróis. Todos os 4 heróis já estão cientes sobre os monstros morcegos. Nosso prota pergunta se eles sabem de alguma coisa, mas aparentemente eles não sabem de nada. O herói da lança tenta fazer alguma análise, mas foda-se ele. Logo a rainha começa com um papo ancestral, dizendo que um espírito de uma tartaruga voltou. Todos ficam querendo saber que porra é essa, e daí ela explica que a cada 100 anos esse espírito volta para causar uma grande destruição. Nosso protagonista fica refletindo sobre essa tal terrível catástrofe, como se fossem as ondas. Todos os 3 heróis levantam da mesa dizendo que lembram de algum compromisso. Os caras nem tentam disfarçar que não estão nem aí. O ousado herói da lança ainda tem a coragem de dizer que não está ali para resolver todos os problemas do reino, e que só veio para lutar contra as ondas. Dizendo que tem coisas demais para fazer, então eles saíram, e deixam apenas o nosso prota junto com a rainha, ao que na minha opinião deveria ser um insulto, mas essa rainha é fraca demais. A Biscate logo fica em cima do herói da lança, perguntando se ele pediu para ela voltar a ser princesa. Ele se desculpa e diz que tinha coisas mais importantes para resolver. Incrível como agora ela está se humilhando, mas eu acho é pouco. A menina do cabelo verde fica meio sem graça por causa do herói da lança. A bicha fica toda nervosa e sem graça perto dele. Não sei o que esse cara tem que chama tanto a atenção dela. Ela fica lá toda tímida, e ainda se humilha, dizendo que quer lutar ao lado dele para salvar o mundo. Ele só fala que ela não é forte o suficiente, dizendo que não importa o quanto o nosso prota treine ela. Olha só que filho da puta. Ela rapidinho perde o brilho, e tenta ir falar com ele, mas aquele cavalheiro grandão que brigou com a Rafa, um babá-ovo do herói do arco, ele impede ela de falar, e diz que ela só foi descartada por ser fraca, e uma inútil. Se é louco, a bicha tá sendo muito humilhada. A Filó até pergunta se ela está bem, mas pela sua cara de choro, eu tenho certeza que ela não está. Enquanto isso o prota está batendo papo com a rainha, e eles ficam falando sobre a tartaruga. A rainha pergunta se o prota vai aceitar o seu pedido, e ele fala que se ela não se importar em lhe dar uma folga. Ela diz que a tartaruga já matou muitos, e que ela já destruiu muitos pontos importantes, e já ela pode chegar ali em sua capital. E quando acontecer, ela acredita que muita gente que mora com o prota pode se machucar também.
E nisso ela pergunta sobre a Melt, e o herói do escudo fala que ela tá bem, e que ela tem fiscalizado tudo em seu território, e nas palavras do Prota, ela disse que aquele local é para ser a ponte em humanos e demi-humanos, e ela disse pro Prota que ela ficaria cuidando de tudo ali, enquanto o mesmo iria falar com sua mãe. E então a rainha completa, dizendo que a jornada que o nosso Prota teve com a Melt foi uma ótima experiência para ela. Por fim o Prota decide lutar contra a tartaruga, tanto para defender o território, quanto também para manter o sonho da Melt vivo. A rainha fica bem empolgada com o nosso herói, e ele acredita que pode se concentrar nisso, já que a contagem das ondas parou. Já na loja do Mano Careca, ele pergunta se os outros não vão lutar contra as ondas, e o nosso Prota o chama de fofoqueiro, por já estar sabendo dessa informação. O Careca diz que o país inteiro já sabe disso, e que aquele reino ali está se juntando com outras nações. E eles ficam conversando, enquanto isso a Rafa oferece uma espada para a de cabelo verde, só que ela diz que usa mais magia do que espada, e nisso ela já começa a se autodepreciar, falando que é um desastre em tudo que faz. Mesmo assim a Rafa insiste para ela usar uma espada, e a Filó pergunta se ela é um fracasso, e a Richa diz que sim, e o Prota já diz que pelo menos ela usa uma arma, a Richa se desculpa. E o clima fica meio merda, com o Mano Careca comentando sobre, e então do nada a Rafa tem uma ideia. A Richa pergunta do que se trata, e a Rafa diz que isso pode funcionar muito bem. A Richa fica assustada, mas a Rafa o tranquiliza. Ali nos vemos várias gaiolas vazias, e é claro que eles estão juntos com o Mano Pinguim. O Pinguim encontra elas, e a Rafa fala para a Richa se tornar uma escrava, pois se ela se tornar uma escrava, ela recebe a bênção do herói do escudo, e nisso ela consegue ficar mais forte. E com isso a Rafa já vai pra cima da Richa, e manda ela mostrar logo seu peito. Porém nosso Prota manda a Rafa parar, e fala que não pode obrigar mais ninguém a se tornar sua escrava. A Rafa se desculpa, e diz que só pensou que a Richa poderia ser como ela, e no caso o Prota diz que se a Richa quiser é outra história, e que seria a primeira pessoa que escolheria se tornar escrava. Então a Richa diz que quer ser a escrava do herói do escudo. Ele demonstra que ficou impressionado com essa situação. Daí aparece o Pinguim fazendo o ritual, e com isso a Richa sente aquela clássica dor. Na tela do nosso herói de escudo aparece o nome da Richa agora, mostrando que de fato ela se tornou uma escrava. O Prota diz que isso mostra o quanto ela quer o respeito do herói do arco, e ela fala que sim, e por isso vai aceitar o treinamento do nosso Prota. E o Prota já fala que não vai dizer mais nada, e que se é treinamento que ela quer, ela pode deixar com ele. Então eles saíram, porque tem que ir de encontro ao reino da tartaruga. Aparece um mapa, e eles novamente começam a viver aventuras pela estrada. Com direito a banquetes bem grandes, isso por causa da Filó, até porque a mesma sente muita fome caca. Eles continuam com a sua viagem, trocando e comprando coisas com as pessoas que passam. A Rafa pergunta sobre as pessoas que por eles passaram, e o Prota diz que são refugiados das terras da tartaruga. Do nada a Filó começa a falar sozinha, só que na verdade ela está falando com a Vitória, por meio daquele cabelinho que está balançando. O nosso Prota fica curioso, e quem não ficaria? Do nada a bicha começa a falar sozinha. Aparece a Vitória, que está realmente se comunicando com a Filó, e ela diz que essa escolha é a escolha que o Prota conversou com a Vitória, que basicamente todos os heróis têm que lutar juntos, caso contrário o Prota tem que resolver tudo sozinho. E basicamente se eles não se derem bem, a rainha Filó vai matar todos eles, coisa que deixa a Richa muito preocupada, mas ela só está preocupada com o herói da lança. O nosso Prota começa a ouvir fofocas que 3 heróis tentaram atacar a tartaruga e já morreram. O que faz a Richa pular da carroça, e nisso o Prota tem que ir atrás. A bicha até começa a chorar pelo herói do arco, herói esse que não gosta nem um pouco dela. A Filó pergunta a Vitória, e ela diz que nenhum herói morreu, não ainda, e nisso a Richa já fica um pouco mais calma. Do nada um monte de morcegos aparecem, não só morcegos, como também aqueles macacos da montanha. Eles começam a atacar as pessoas, e o nosso Prota faz cara de sério. Ele protege umas pessoas que provavelmente iriam jogar no Vasco, enquanto o resto do pessoal vai ajudando ele como pode. A Filó usa sua magia, e o nosso Prota decide atrair todos os bichos, isso tudo pra logo em seguida ele usar o escudo de tornado, e quando ele acha que tudo deu certo, aparecem mais bichos. Então o nosso protagonista pega e usa aquele monte de poder do escudo da fúria, e com isso ele acaba com todos os bichos, deixando um imenso buraco ali. Ele fica lá todo fodido e cansado, mas o pessoal vem ver se ele está bem, e ele diz que nem sentiu cosquinha. Claro que ele deve ter sentido alguma coisa. De repente aparece uma mulher perguntando se ele é o herói do escudo, e ele diz que sim, e então ela pede pro nosso herói matar ela, e com isso o episódio acaba. O vídeo foi esse, rapaziada, eu espero que tenha gostado. Se gostou já sabe, só mais uma coisa, não usem drogas perto da polícia.